Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Abri a sala, né? Aguardei até às 7 horas, até às 7h35 a nossa videoconferência. Nós íamos nos encontrar nesta quinta-feira para fazermos a correção da atividade, uma revisão do conteúdo, mas como ninguém acessou a sala, então eu vou gravar aqui a correção da atividade e as observações que a gente tiver para fazer para poder passar para vocês e vocês acompanharem de casa e verificarem se houve alguma inconsistência, então, na correção dessa atividade. Tá bom? Vou compartilhar aqui a tela para poder colocar a atividade para vocês irem acompanhando aqui durante a correção. Vamos lá? Aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui a tela. Acho que agora dá. Vamos lá. Primeira questão. Determinado indivíduo, sabendo que Doroteia estava grávida e assumindo conscientemente qualquer consequência que pudesse advir disso, desferiu nela golpes de faca na nuca, matando-a e provocando também a morte do feto em face do aborto. Nesse caso, conforme jurisprudência consolidada no STJ, é correto afirmar que a hipótese é de homicídio e aborto provocado por terceiro, sendo que as penas devem ser aplicadas cumulativamente em decorrência do concurso formal próprio. Vamos lá. A questão diz que a vontade do indivíduo consciente era de provocar a morte de Doroteia, que ele sabia estar grávida. Então, se ele sabia que Doroteia estava grávida e ainda assim queria a morte dela, ele queria, ou ele assumiu o risco da morte do feto, da interrupção da gestação com a morte do feto. Então, eu tenho um dolo direto para a morte de Doroteia e tenho um dolo eventual. Ele não quis, a questão não diz que ele quis a morte do feto, mas diz que ele assumiu o risco, porque ele sabia que ela estava grávida e ainda assim desejou a morte dela. Então, eu tenho aí um homicídio por dolo direto e tenho um aborto por dolo eventual. Mas olha o que a questão diz. Sendo que as penas devem ser aplicadas cumulativamente em decorrência do concurso formal próprio. Onde é que a gente encontra as regras do concurso formal? Lá no artigo 70 do Código Penal. E está estabelecido assim: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas aumentada de 1/6 até a metade. Ponto. Aí começa uma outra parte. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, eu tenho nesse artigo 70 duas formas de concurso formal. O concurso formal próprio, que é a primeira parte, quando eu falo da pena do crime mais grave, ou da pena mais grave, ou quando eu falo das penas, de uma das penas aumentada de 1/6 ou até a metade, né? Se os crimes diferentes, a pena mais grave. Se os crimes iguais ou idênticos, se os crimes iguais, uma das penas aumentada de 1/6 até a metade. E depois eu tenho uma segunda previsãozinha que começa com as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, que é justamente a previsão do concurso formal impróprio. Primeiro eu tenho o concurso formal próprio, depois eu tenho o concurso formal impróprio. E o que é o concurso formal impróprio? É quando eu tenho esses desígnios de forma distinta. Olha lá.
se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, ou seja, se o sujeito deseja a realização dos dois crimes, eu não aplico a regra do concurso formal próprio, eu aplico a regra do concurso formal impróprio, fazendo o quê? O somatório das penas. Então, quando a questão diz que ele quis matar Doroteia, mesmo sabendo que ela estava grávida, ele tinha aí dois desígnios, um por dolo direto, o homicídio, e o outro por dolo eventual, que era o aborto, né? A interrupção da gestação com a morte do bebê. Então, eu não posso aplicar aqui a regra do concurso formal próprio. A regra é a regra do concurso formal impróprio, quando devem ser cumuladas, somadas as penas dos dois crimes, ok? Falso. 2. A anencefalia, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STF, no julgamento da ADPF 54, sob relatoria do ministro Marco Aurélio de Mello, permite a antecipação terapêutica do parto com a proteção à vida da mãe, a exemplo do aborto sentimental, que tem por finalidade preservar a rigidez física e psíquica da mulher, conclusão que configura a interpretação do Código Penal de acordo com a Constituição Federal, orientada pelos preceitos que garantem o Estado laico, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e a proteção à autonomia, da liberdade, privacidade e saúde. Questão verdadeira, porque a gente viu que o aborto é crime a qualquer tempo da gestação, mas a gente tem duas hipóteses legais no 128 que falam sobre a não punição de quem pratica o aborto naquelas duas circunstâncias. Uma, para salvar a vida da gestante, outra, quando a gravidez resulta de estupro. Aí veio o STF em 2012, julgando essa ADPF 54 de 2004, dizer que nos casos de anencefalia, ou seja, quando o feto não tem córtex cerebral, quando ele não tem atividade cerebral e está fadado à morte durante ou após o parto, então, nesses casos, também não se pune a gestante e o médico que praticar o aborto. Então, eu tenho duas hipóteses chamadas de aborto legal no 128 do Código Penal e tenho essa hipótese supralegal decorrente de jurisprudência dessa decisão do STF em relação à DPF 54. Então, questão 2, verdadeira. 3. Dalva, em período gestacional, foi informada que seu bebê sofria de anencefalia, diagnóstico confirmado por laudo médico. Após ter certeza da irreversibilidade da situação, Dalva, mesmo sem estar correndo risco de morte, pediu aos médicos que interrompessem sua gravidez, o que foi feito em seguida. Nessa situação hipotética, de acordo com a jurisprudência do STF, a interrupção da gravidez deve ser interpretada como conduta atípica e, portanto, não criminosa. Questão 3, verdadeira, pelos mesmos fundamentos que a gente usou para analisar a questão 2, né? A anencefalia, a ausência de atividade cerebral, vejam, não é deficiência física, não é deformidade mental, não é síndrome de Down. É anencefalia, ausência de atividade cerebral que vai levar fatidicamente aquela criança, aquele feto à morte, tá? Aquele bebê à morte. Então, questão 3, verdadeira também. 4. Mário, após ingerir bebida alcoólica, em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz devido à gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves.
Mário praticou lesão corporal leve contra a moça, sendo, nesse caso, admitida a renúncia à representação apenas perante o juiz, conforme prevê a Lei Maria da Penha. Gente, a Lei Maria da Penha, ela visa implementar políticas públicas de proteção à mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Nesse caso, Mário agrediu um casal que estava numa festa com quem ele não tinha qualquer relação. Então, eu não posso aplicar as regras da Lei Maria da Penha para essa situação, porque não havia nenhuma relação doméstica ou familiar entre Mário e a vítima das lesões leves. Ok, gente? 5. Pode-se asseverar que o agente ativo portador de HIV/AIDS tem por intenção transmitir, se tem por intenção transmitir a doença a outrem, poderá responder por delito de perigo de contágio de moléstia grave, se o seu dolo se dirigir tão somente à transmissão da doença. Poderá responder pelo delito de homicídio ou tentativa de homicídio, se o seu dolo, intenção, se dirigir além da transmissão da doença à morte da vítima. Ou ainda poderá responder por lesão corporal de natureza gravíssima, se seu dolo se dirigirá à produção de ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, com o resultado de enfermidade incurável, ou ainda por lesão corporal seguida de morte, caso essa ocorra, mas o dolo do agente abrange apenas a intenção de lesionar a vítima. Vamos lá. A questão nesses sites de divulgação de questões de concurso está como verdadeira, mas a gente estudou que o nosso Tribunal Superior ele já manifestou entendimento a esse respeito, dizendo que, o STF, dizendo que a transmissão dolosa de HIV configura o crime de lesão corporal de natureza gravíssima, na forma do 129, parágrafo 2º, como uma doença incurável. Por quê? Porque não há, hoje, no atual estágio da medicina, cura para a AIDS. Então, ela é uma doença incurável, embora tratável, tá bom? Então, há um entendimento jurisprudencial já do STF de que essa transmissão dolosa configura, em verdade, o crime do 129, parágrafo 2º, lesões corporais dolosas, ou lesões corporais de natureza gravíssima, desculpe. Mas, como o gabarito lá da questão deu a questão como verdadeira, quem colocou verdadeira considerei, quem colocou falsa e justificou, considerei também, certo? 6. Diego e Júlio César, que exercem a mesma função, estão trabalhando dentro de um armazém localizado no Porto de Salvador, quando se inicia um incêndio no local em razão de problemas na fiação elétrica. Existe apenas uma pequena porta que permite a saída dos trabalhadores do armazém, mas em razão da rapidez com que o fogo se espalha, apenas dá tempo para que um dos trabalhadores saia sem se queimar. Quando Diego, que estava próximo da porta, vai sair, Júlio César, desesperado por ver que se queimaria se esperasse a saída do companheiro, dá um soco na cabeça do colega de trabalho e passa à sua frente, deixando-o no armazém. Tem um hífen aí, deixando-o no armazém. Diego sofre, deixando o armazém. Diego sofre uma queda, tem parte do corpo queimada, mas também consegue sair vivo do local. Em razão do ocorrido, Diego ficou com debilidade permanente de membro. Considerando os fatos narrados na situação hipotética, é correto afirmar que a conduta de Júlio César está amparada pelo Instituto do Estado de Necessidade, causa de exclusão da culpabilidade. Vamos lá? Há aí a configuração de um estado de necessidade? Por quê? Porque havia dois bens numa situação de perigo que não foi provocada por nenhum dos dois.
nem pelo agressor, nem pelo agredido. Houve um incêndio e ambos tentavam fugir desse incêndio. Dois bens da vida, dois bens de igual valor. Vida de um, vida de outro. Integridade física de um, integridade física de outro. Então, Júlio César, para salvar a si próprio, bateu no colega, bateu em Diego, de forma a ultrapassá-lo e conseguir fugir do armazém. Eu posso falar aí num estado de necessidade? Perfeitamente. Mas onde está o erro da questão? O estado de necessidade, minha gente, é uma excludente de antijuridicidade e não uma excludente de culpabilidade. Então, até estado de necessidade, a questão está completamente correta. O erro está em causa de exclusão de culpabilidade e o estado de necessidade, assim como a legítima defesa, não são excludentes de ilicitude, não são excludentes de culpabilidade, são excludentes de ilicitude. 7. Mariana, menor de 13 anos, grávida de 2 meses, pretende realizar aborto por não desejar a criança, uma vez que não sabe quem é o pai do bebê. Maridete, parteira conhecida da família de Mariana, realiza o aborto com a autorização da menor. A conduta de Maridete ao provocar aborto é passível de pena de detenção de 1 a 4 anos. Vamos por partes. A gestante é menor de 13 anos. Segundo as regras do 126, parágrafo único, menor de 14 anos não tem capacidade para consentir, não pode consentir. Então, o consentimento de Mariana aí, embora manifestado, ele é inválido, ele não é considerado, ele não existe. Portanto, Maridete praticou o crime do artigo 125, aborto sem o consentimento da mãe, porque na forma do parágrafo único do 126, esse consentimento é inválido. Então, a Maridete se aplica a pena de reclusão de 3 a 10 anos. Questão 7ª, falsa. 8. O aborto com consentimento é sempre permitido até o 3º mês de gestação. Gente, aborto no Brasil é crime, independente do mês gestacional. Essa questão foi levada já ao STF, de consentir o aborto até o 3º mês de gestação, mas isso não foi chancelado, não foi referendado pelo STF. Então, as únicas hipóteses de não punição, de isenção de pena, são as duas hipóteses do 128 em qualquer período gestacional e a questão da anencefalia. Mas não sendo essas 3 hipóteses, não há a possibilidade de aborto consentido no Brasil não ser considerado crime, não ser punível, tá? 8, falsa. 9. No crime de injúria, o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria e também no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Onde é que eu encontro essa regrinha? Lá no artigo 140, parágrafo 1º. É exatamente assim que está escrito lá. Olha aqui. Injuriar alguém, 140. Ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena detenção de 1 a 6 meses. É a injúria simples. Aí vem o parágrafo único logo em seguida para dizer que, em sendo o caso de injúria simples, é possível que o juiz aplique o perdão judicial, ou seja, não aplique a pena, em 2 hipóteses. Quando o ofendido provocou a injúria
ou quando eu tiver o caso de injúria mútua, retorção imediata. Um injuriou, o outro injuriou em seguida, imediatamente. Então, nessas duas hipóteses, conforme o parágrafo 1º do 140, é possível o perdão judicial e, portanto, o juiz não aplica a pena. 10. Nos crimes de injúria e difamação, somente é admissível a exceção da verdade se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das funções. Vamos lá. O que é exceção da verdade? Exceção da verdade é uma oportunidade de defesa que é dada a quem pratica o crime contra a honra. É uma oportunidade que diz assim: prove que o que você disse é verdade e você não vai ser punido pelo crime que você praticou. Isso é a exceção de verdade. Mas a exceção de verdade pode ser aplicada a qualquer crime contra a honra? Não. O 138, ao tratar do crime de calúnia, disse que é possível a exceção da verdade como regra, tirando 3 hipóteses, salvo 3 hipóteses. Então, calúnia, pode. Na calúnia, pode exceção da verdade? Pode. É regra, exceto nas 3 hipóteses previstas no 138, nas quais não é possível a exceção da verdade. Quais são? Se constituindo fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se o crime é de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Ou 2, e terceira hipótese, se o fato é imputado a qualquer das pessoas do número 1 do 141. Ou seja, na calúnia, a exceção da verdade é regra. Ela só não vai ser possível quando a vítima da calúnia for presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ou quando, se o crime for de ação penal pública, o sujeito já foi inocentado por sentença irrecorrível, ou se, sendo ação privada, o sujeito ainda não foi condenado por sentença irrecorrível, tá bom? Nesses casos, não cabe exceção da verdade. Fora isso, cabe exceção da verdade na calúnia. Na difamação, não cabe exceção da verdade, exceto numa hipótese, só cabe exceção da verdade na difamação em uma hipótese, que é quando a difamação é praticada contra funcionário público no exercício das funções, e na injúria não cabe exceção da verdade de jeito nenhum. Por quê? Porque essa exceção da verdade pode acabar ofendendo muito mais do que a própria injúria. Imagine, eu chamo você de burro, você me processa. Aí eu vou num processo provar que você de fato é burro, isso é mais ofensivo do que propriamente chamar você de burro. Eu chamo uma mulher de prostituta, ela se ofende, me processa. Eu vou tentar nesse processo, para minha defesa, provar que ela de fato é uma prostituta? Não. Por quê? A injúria não admite a exceção da verdade, a prova da verdade. O que a questão 10 diz? Nos crimes de injúria e difamação, somente é admissível a exceção da verdade se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das funções. De fato, isso cabe perfeitamente para a difamação, mas não para a injúria. A injúria não admite exceção da verdade em hipótese alguma. Então, 10, falsa. 11. As penas dos crimes contra a honra são aumentadas de 1/3, dentre outras hipóteses legais, quando praticados contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. No artigo 141, a partir do artigo 141 até o 145, a gente tem disposições comuns aplicadas aos crimes contra a honra.
Então, dentro do que temos no 141 até o 145, são regras gerais que podem ser aplicadas aos crimes contra a honra de forma geral. No 141, a gente tem as hipóteses de aumento de pena de 1/3 quando o crime é praticado contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ou quando é praticado contra funcionário público em razão de suas funções, ou quando é praticado na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria, ou 4, quando é praticado contra pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência. E se vocês derem uma olhada lá no 141, inciso 4, vocês vão ver que lá consta essa exceção. Então, a pena vai se aumentar de 1/3 quando o crime é praticado contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Então, essa causa de aumento de pena em particular não se aplica ao crime de injúria. Questão verdadeira, porque é o texto do artigo 141, inciso 4. 12. No tocante ao crime de lesão corporal praticado no ambiente doméstico, é correto afirmar que é inaplicável a suspensão condicional do processo, independente da condição da vítima, ainda que de natureza leve, bem como que a ação penal é sempre pública condicionada. Lá na videoaula 2, quando eu falei sobre lesões corporais, eu fiz exatamente essa observação e com bastante ênfase para que vocês tivessem atenção, tá? No 129 caput, eu tenho a lesão corporal leve. No 129, parágrafo 9º, eu tenho a lesão leve também, mas a lesão leve na condição de violência doméstica ou familiar. O 129 caput prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E o 129, parágrafo 9º, prevê uma pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Então, eu tenho no 129 caput a lesão corporal simples, e eu tenho no 129, parágrafo 9º, a lesão corporal simples também, mas aquela praticada em situação de violência doméstica ou familiar e, portanto, mais grave, certo? Até aí tudo bem. Mas quando a gente vai analisar a questão da ação penal, como é que funciona a ação penal nas lesões leves, a gente precisa estabelecer lesões leves decorrentes de violência doméstica, tá, gente? No 129, parágrafo 9º. Quando a gente vai fazer essa análise, a gente precisa distinguir as vítimas. Se a vítima é homem, é possível, sim, a ação será uma ação penal pública condicionada e é possível, sim, que se aplique a suspensão condicional do processo em virtude do quantitativo da pena. Mas se a vítima é mulher, em razão do que dispõe a Lei Maria da Penha, a ação é uma ação penal pública incondicionada, não depende de qualquer condição e não pode ser aplicada a suspensão condicional do processo. Veja, eu tenho a mesma situação, lesão corporal leve decorrente de violência doméstica, mas as regras se aplicam de forma distinta, seja a vítima homem, seja a vítima mulher, tá bom? Então, 12, questão falsa. 13. As imunidades judiciária, literária, artística ou científica e a funcional são causas especiais de exclusão de ilicitude, sendo que a presença dessas faz com que a injúria e a difamação não sejam puníveis. Para onde nós vamos, minha gente? Artigo 142 do Código Penal. Exclusão do crime. Regra geral para os crimes contra a honra. Diz lá, não constituem injúria ou difamação possível.
Isso significa dizer que essa exclusão do crime prevista no 142 não se aplica às calúnias, apenas às injúrias e às difamações, porque é o que está expresso no 142. Então, quando a questão 13 diz que essas imunidades são causas especiais de exclusão de ilicitude e que só se aplicam à injúria e à difamação, está correto, porque o exato texto do artigo 142 do Código Penal. 14. Pode-se afirmar que a injúria qualificada pelo preconceito se traduz como um xingamento contra a pessoa determinada, relacionada à sua cor, raça, etnia, religião, origem da vítima ou ao fato de tratar-se de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Já o delito de racismo se traduz em um sentimento em relação à raça como um todo, não atingindo pessoa determinada. Vamos lá. Quando eu trabalhei também na videoaula a questão dos crimes contra a honra, eu fiz essa distinção, né? A gente sabe que existe a injúria simples, que é a injúria do artigo 140, e tem também a injúria real, que é uma injúria qualificada, lá do parágrafo 2º, quando existe violência, tá? A injúria, ela é praticada não por palavras, mas por atos de violência, né? Então, eu tenho aqui a injúria real no parágrafo 2º, que é uma injúria qualificada. E no parágrafo 3º, eu tenho outra injúria qualificada, que é a injúria preconceituosa. Em muitos lugares você vai encontrar como injúria racial, mas essa denominação é uma denominação que restringe o conceito dessa injúria, por quê? Porque ela não decorre só de raça, ela decorre também de outros elementos. Então, melhor que seja chamada de injúria preconceituosa. E um dos preconceitos que a gente pode usar para injuriar alguém na forma do parágrafo 3º do 140 é utilizando a raça dessa pessoa, embora não seja a única forma. Eu posso usar também conceitos relativos à religião, à etnia, cor e condição de idosa ou portadora de deficiência. Mas vamos restringir o conceito à questão 14. A injúria racial é aquela em que eu ofendo, que eu xingo alguém através de conceitos relativos à raça. Eu não sei se vocês viram uma vez no jogo de futebol, já há algum tempo, pessoas jogando bananas no campo durante um jogo de futebol para ofender um jogador negro que naquelas circunstâncias não estava jogando a contento, né? Então, chamar as pessoas de negras, negrinhas, como forma pejorativa, chamar a pessoa determinada ou as pessoas determinadas a quem eu quero ofender em particular, usando conceitos pejorativos relativos à raça, então eu tenho a injúria preconceituosa. No racismo, eu também vou trabalhar, obviamente, essa condição da raça, mas eu vou trabalhar de forma indistinta, ou seja, eu não quero atingir especificamente uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas determinadas. Eu quero atingir toda aquela coletividade abrangida por aquela raça. Então, eu não gosto de negros e eu tenho uma escola particular e eu digo, na minha escola não se matriculam negros. Qual é a minha ação aqui? A minha ação configura qual crime? Injúria racial ou racismo? Nesse caso, racismo, por quê? Porque eu não estou pretendendo ofender a uma ou a algumas pessoas determinadas. A minha ofensa ela é indistinta a todos aqueles que compõem aquela raça a quem eu pretendo privar de algum direito, como acesso à educação, tá? Então, questão 14, verdadeira. 15. Insatisfeito com o comportamento de seu empregador Juca, Carlos escreve uma carta para a família daquele, afirmando que Juca seria um estelionatário e torturador. Estelionatário e torturador. Deu conceitos. Qualidades negativas. Que crime eu tenho aqui? Injúria.
Lacra a carta e entrega no correio, adotando todas as medidas para que chegasse aos destinatários. No dia seguinte, porém, Carlos se arrepende de seu comportamento e passa a adotar conduta para evitar que a carta fosse lida por qualquer pessoa e o crime consumado. Carlos vai até a casa de Juca, tenta retirar a caixa do correio, mas vê o exato momento, tenta retirar a carta da caixa do correio, mas vê o exato momento em que Juca e sua esposa pegam o envelope e leem todo o escrito. Ofendido, Juca procura seu advogado e narra o ocorrido. Considerando a situação apresentada ao advogado de Juca, você deverá esclarecer que a conduta de Carlos configura crime de tentativa de injúria, pois houve arrependimento eficaz, devendo Carlos responder apenas pelos atos já praticados. E aí, minha gente? Houve uma tentativa, houve uma consumação. Posso falar em arrependimento eficaz aqui? O que é que estabelece o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz do artigo 15 diz que quando você termina de praticar os atos de execução e toma todas as medidas, adota todas as medidas necessárias e suficientes para que o resultado daquela conduta não aconteça, para que o crime não se dê por consumado, então você responde só pelos atos até então praticados. Carlos se arrependeu? Sim. Ele tentou os meios ao seu alcance para evitar que o crime se consumasse? Tentou. O crime não se consumou? Se consumou. Porque o crime de injúria é um crime que atinge a honra subjetiva. Então, basta que o sujeito a quem se direcionavam aquelas ofensas tome delas conhecimento. E a vítima que tomou conhecimento das ofensas, ele leu a carta. Então, embora Carlos tenha se arrependido, embora Carlos tenha tentado tirar a carta da caixa dos correios, ele não conseguiu evitar que o resultado acontecesse. O resultado aconteceu. Juca leu as ofensas que Carlos enviou através da carta. Então, eu não posso falar em arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz e desistência voluntária pedem que o resultado não aconteça. Se o resultado aconteceu, já não é possível falar em desistência voluntária nem arrependimento eficaz. Então, nesse caso aqui, Carlos vai sim responder pelo crime de injúria e não pelos atos até então praticados, e vai responder pela injúria na forma consumada, porque enquanto crime contra a honra subjetiva, a gente tem que Juca leu e tomou conhecimento das ofensas contra si perpetradas por Carlos. Então, Carlos vai responder pelo crime de injúria na forma consumada. 16. No dia 3 de junho de 2019, Vitor, revoltado com a intenção de sua companheira de terminar o relacionamento, fez um grande buraco no quintal da residência e surpreende sua companheira com um forte golpe de pá na cabeça. Em seguida, apesar de saber que aquele golpe não seria suficiente para causar a morte de Rosa, a joga no interior do buraco com a intenção de persistir nos golpes, causar sua morte e em seguida esconder o corpo. Ocorre que Rosa começa a chorar e implora para que Vitor pense na filha do casal. Vitor, então, cessa a sua conduta. Vitor parou porque quis, embora tenha ouvido os clamores de Rosa. Ajuda Rosa a sair do buraco e permite que ela vá se limpar, ocasião em que a vítima pula pela janela do banheiro e informa os fatos aos policiais militares que passavam pela localidade. Constatada a existência de lesões de natureza leve na vítima. Considerando apenas as informações expostas, a conduta de Vitor configura lesão corporal qualificada por ser contra a companheira em razão do arrependimento eficaz. Questão verdadeira ou questão falsa? Ele praticou parte dos atos de execução. Ele queria o quê? Matar Rosa. Deu um primeiro golpe, Rosa
foi colocada no buraco, não foi o golpe suficiente, e ele deveria dar outros golpes até matar Rosa para, então, enterrá-la e esconder o corpo. E, ouvindo os clamores de Rosa, ele, Vitor, decidiu parar, embora ouvindo os apelos dela. Mas ele decidiu parar e poderia, se quisesse, continuar com os atos de execução. Então, ele não finalizou os atos de execução, ele parou durante os atos de execução. Se ele parou durante os atos de execução, eu não posso falar em arrependimento eficaz. Eu estarei falando em desistência voluntária. Então, foram constatadas as lesões de natureza leve? Foram. Mas Vitor não vai responder pelo homicídio. Vitor vai responder pela lesão corporal, porque qual é a consequência não do arrependimento eficaz, mas da desistência voluntária? Que ele só responda pelos atos até então praticados. O que ele queria? Morte. Ele desistiu voluntariamente, só praticou lesões corporais leves. Então, ele vai responder pelo quê? Pelas lesões corporais leves, qualificadas, porque a vítima era sua companheira, tá? Inciso, artigo 129, parágrafo 9º, mas a justificativa aí é que está errada. Tudo isso vai acontecer não pelo arrependimento eficaz, mas pela desistência voluntária. Por quê? Porque ele parou, porque quis, durante os atos de execução. O arrependimento eficaz pede que você pratique todos os atos de execução e depois tente reverter o resultado. Ok? 17. A incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias é espécie de lesão de natureza grave, sendo que as referidas ocupações não condizem apenas com a atividade laboral exercida pela vítima na ocasião, abrangendo qualquer outra atividade costumeira, moral ou imoral, desde que ilícita. O parágrafo 1º do artigo 129 traz a hipótese de lesão grave quando o sujeito fica incapaz por mais de 30 dias para exercer as suas ocupações habituais. Ocupações de qualquer natureza, não só laborais. Se ele fica impossibilitado de caminhar sozinho, de exercer atividades de lazer, de comer sozinho, enfim, qualquer incapacidade de locomoção ou de exercício autônomo das suas atividades cotidianas, rotineiras, por mais de 30 dias, configura lesão grave. Já a lesão gravíssima, no parágrafo 2º, ela não estipula esse prazo de 30 dias, né? É uma lesão tida como permanente, e ela vai incapacitar o sujeito permanentemente para as suas ocupações laborais. Então, há essa distinção entre a natureza grave e a natureza gravíssima das lesões. Na grave, qualquer ocupação cotidiana. Na gravíssima, ocupações laborais. 17, verdadeira. 18. A debilidade permanente de membro, sentido ou função difere da perda ou inutilização de membro, sentido ou função. A debilidade permanente é lesão corporal de natureza grave, enquanto que a perda ou inutilização é lesão de natureza gravíssima. E aí tudo bem. Se houver, por exemplo, a perda de um único dedo, temos debilidade permanente. Mas se houver a perda de uma mão inteira, teremos então a perda ou a inutilização. Observação sobre essa questão. O gabarito dela deu a questão como verdadeira. Mas a gente aprendeu que o entendimento majoritário é de que se eu tenho duas e perco uma, é debilidade. Se eu tenho duas e perco as duas, aí é perda. Então, nesse caso, se eu perco uma mão, eu não teria como falar em perda. Por quê? Porque ainda tenho a outra mão que exerce
também as mesmas funções, né? Então, nesse caso, há discussão doutrinária a esse respeito, a questão deu como verdadeira, mas, na verdade, o entendimento majoritário é de que se você tem duas funções, dois órgãos de sentido, dois membros, e você perde um e o outro se mantém, então seria debilidade e não perda. Nesse caso, se eu considerar que eu perdi uma mão como debilidade, como perda, eu não estou considerando que ficou a outra mão para exercer também essas funções, certo? Então, a questão deu verdadeira, quem colocou verdadeira está ok, quem colocou falsa e deu essa justificativa está ok também. 19. Tanto o perigo de vida, espécie de lesão corporal de natureza grave, assim como o aborto, espécie de lesão corporal gravíssima, são pré-dolosas. Eis que os resultados não desejados pelo agente. Eis que os resultados não são desejados pelo agente, o qual tinha dolo em relação à lesão corporal apenas, contando com a culpa em relação a esses resultados, perigo de vida e aborto. Nesse sentido, também a lesão corporal seguida de morte. O que são crimes préter-dolosos, minha gente? Préter-dolosos são aqueles crimes definidos pelo artigo 19 do Código Penal, dizendo que há dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, para que eu caracterize o crime de uma forma correta, o que é que eu tenho que analisar? A intenção do agente. O agente tinha raiva do desafeto, queria bater nele como uma forma de exteriorizar e de abstrair aquela raiva que ele tinha, então queria descontar lesionando o desafeto, batendo no desafeto. A intenção dele era só essa, dar alguns socos e passar a raiva e pronto, lesionar de forma lenta. O sujeito desequilibrou, caiu, bateu a cabeça e morreu. Qual era a intenção do agressor? Lesão. A morte veio por culpa. Eu tenho aí uma hipótese de crime préter-doloso. Agora, se a intenção do agente era bater até matar, aí eu tenho desde sempre o dolo de morte. E se eu tenho desde sempre o dolo de morte, eu não posso falar em crime préter-doloso. Eu vou falar em crime de homicídio. Então, nos crimes préter-dolosos, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do dolo, porque o sujeito pode ter a intenção de matar desde sempre, mas depois arguir que só desejava lesionar e aí pretender a desclassificação do crime de homicídio para um crime de lesão corporal, tá? Então, essa conceituação correta de crime préter-doloso é muito importante. Artigo 19, questão 19, verdadeira. 20. É punível a calúnia contra os mortos. Está lá, 138, parágrafo 2º. É o único crime contra a honra que se admite contra mortos. Não há difamação contra mortos, não há injúria contra mortos, mas há calúnia contra mortos. Mas, Michele, por que calúnia contra uma pessoa que está morta? Porque a calúnia, gente, é um crime contra a honra objetiva, ou seja, o que as pessoas pensam a respeito daquele ofendido. E aqui a gente tem um ofendido que já morreu e não pode se defender. Então, a família, por vias de consequência, acaba sendo ofendida com a ofensa àquele que já morreu, àquele ente querido que não pode mais se defender. Como a ele está se imputando falsamente um crime, então é possível, sim, a calúnia contra os mortos. Se eu digo que alguém que já morreu praticou um determinado crime em vida que ele não praticou, então eu posso ser punida por uma calúnia praticada contra o morto. Já não é possível difamação contra mortos e não é possível injúria contra mortos. Continuando. Ainda admite-se no crime de calúnia a prova da verdade, salvo se
Constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do 141, presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. E 3. Se o crime imputado, embora, junte aí, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Essa é a exata previsão do parágrafo 3º do artigo 138. Então, nessa questão 20, a gente tem a junção dos parágrafos 2º e 3º do 138. Que, resumindo, a gente vai dizer que calúnia é aquele crime contra a honra objetiva, onde eu imputo falsamente a prática de um crime a alguém. Na difamação, eu imputo a alguém uma conduta ofensiva, desonrosa, mas que ela não caracteriza crime. E na injúria, eu não conto fatos. Na calúnia, eu narro fatos, na difamação, eu narro fatos. Na injúria, eu dou adjetivações negativas, xingamentos. Narrei um fato falso que se constitui crime, calúnia. Narrei um fato falso, ofensivo à honra de alguém, que não é crime, difamação. Não narrei fato, xinguei alguém, injúria. Lembrando que difamação e calúnia são crimes contra a honra objetiva. Para que se dê por consumado, é preciso que um terceiro tome conhecimento, enquanto a injúria é um crime contra a honra subjetiva, e para que se dê por consumado, basta que o ofendido tome conhecimento da ofensa, tá bom? Aí a gente tem lá, como eu falei para vocês, as disposições comuns, o 141 trabalhando as causas de aumento de pena, aplicando-se a todos os crimes indistintamente, exceto o parágrafo, inciso 4º, que não se aplica aos crimes de injúria. Depois, no 142, a gente tem as hipóteses de exclusão de crime, quando é que não se configura crime, e essas exclusões não se aplicam à calúnia, só à injúria e à difamação. No 143, no 143, a gente tem a hipótese de isenção de pena, que o legislador chamou de retratação, quando quem ofende se retrata da ofensa, e aqui só cabe para calúnia e difamação, não cabe para injúria, antes da sentença. E no 144 e no 145, a gente tem, aliás, no 144 eu tenho as notificações e interpelações, né? A notificação para que o sujeito explique aquilo que ele queria dizer, quando a ofensa não fica muito clara, muito objetiva, e a gente fica sem entender se aquilo que foi dito foi ou não uma ofensa. Então, a gente tem no 144 o pedido de explicações para que o juiz determine que o ofensor explique o que ele quis dizer com aquilo, para que a gente saiba se realmente configurou um crime ou não. E no 145, as hipóteses de ação penal, que em regra são ações penais privadas, mas há exceções, como o caso de, sendo ofendido o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, a ação será pública condicionada, assim como será condicionada aquela referente ao funcionário público que foi ofendido no exercício das suas funções. Tá, gente? Então, a gente finaliza essas 3 primeiras videoaulas de aborto, lesões corporais e crimes contra a honra, e passa para os crimes patrimoniais, já estando disponibilizada a aula relativa a furto, 155, e furto de coisa comum, 156, e eu vou disponibilizar, então, a videoaula número 5, trabalhando o crime de roubo. Ok, gente? Boa noite, estudem bastante, fiquem com Deus.